A Polícia Federal deve começar nesta semana a análise dos relatórios da CGU, Controladoria Geral da União, que apontam irregularidades no pagamento do auxílio caminhoneiro e auxílio taxista. Os relatórios indicam que 356 mil pessoas receberam em 2022 de forma irregular o benefício pago pelo governo federal. E o rombo pode ser superior a 2 bilhões de reais, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A Polícia Federal tem mais uma agenda de investigações para detectar possíveis fraudes no pagamento do auxílio caminhoneiro e auxílio taxista ao longo de 2022. As investigações serão deflagradas após uma leitura mais aprofundada do relatório enviado à Polícia Federal na última sexta-feira pela Controladoria Geral da União, CGU, que encontrou graves irregularidades no desembolso desses benefícios para 356.700 pessoas, o que pode ter representado um rombo de 2 bilhões. Com base nos relatórios, a CGU pediu que o caso seja investigado. Os benefícios fazem parte do pacote de ações do governo do então presidente Bolsonaro. Segundo os relatórios da CGU, foram incluídas, sem atendimento aos pré-requisitos necessários, mais de 110 mil pessoas no auxílio caminhoneiro e aproximadamente 314 mil no auxílio taxista. O desembolso mensal de R$ 1.000 foi feito entre os meses de julho e dezembro de 2022. De acordo com a CGU, 78% dos beneficiários do auxílio taxista foram cadastrados de maneira irregular. Entre eles, centenas no Ceará. A irregularidade se estendeu também ao auxílio caminhoneiro, com um cadastro fraudado de 27% do total de pessoas que receberam a ajuda. Os relatórios da CGU apontam que, entre as irregularidades, estavam pessoas com a carteira de habilitação vencida, fora do regime geral da Previdência, com CPF irregular, com residência no exterior e óbito registrado. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Para você, caminhoneiro taxista, não há nenhuma preocupação. A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o governo federal não vai buscar no seu bolso esses pagamentos de forma irregular. O pagamento foi feito de forma indevida pelo governo federal, tem erros no cadastro, a exemplo do que acontece no Bolsa Família, a exemplo do que aconteceu em outros programas sociais. Então, a Polícia Federal vai fazer a investigação, a Controladoria Geral da União faz, diante desses relatórios que apontam o pagamento indevido desses benefícios, recomendações para a nova gestão, ou seja, para o governo federal ter mais cuidado, ser mais zeloso, ser mais criterioso no atendimento às exigências dessas pessoas que são beneficiadas de programas sociais. Pois é, Luciano, mas só que a CGU, você disse que assim, olha, não se preocupe que não vai atrás. Eu acho que dificilmente esse dinheiro vai ser recuperado. Até porque a gente pode lembrar que havia um grave momento de crise e de ameaça de paralisação dos caminhoneiros naquele momento do ano passado, quando os combustíveis estavam desenfreados e não havia controle nem previsão de quando deveria aumentar. Então a própria CGU alertou que para esses que não cumpriram os requisitos legais para ter acesso, por exemplo, ao auxílio caminhoneiro, eles podem sim ser obrigados a ressarcir. Embora eu concordo com você que no fim das contas não vai ter esse risco maior de cobrar. Jornalista Beto Almeida, a responsabilidade é do poder público. Os caminhoneiros, os taxistas apresentaram os documentos, alguns sabiam que estavam sem a documentação legal, mas quem faz o pente fino, quem faz o filtro é o poder público. Então, a responsabilidade recai sobre o poder público. E aí é virar essa página, enrolar a toalha e que outras irregularidades não aconteçam. Porque nesse momento, a grande preocupação, Beto Almeida, já é mesmo. A grande preocupação, jornalista Beto Almeida, já é com as filas que crescem em função da demanda por benefícios sociais, como acontece no Bolsa Família. Esse também é outro problema, e aí é grave, o governo tem que resolver, porque quase 3 meses, né, depois do relançamento do programa Bolsa Família,
que é a verdadeira vitrine social das gestões do PT, o programa voltou a registrar fila de espera, contrariando uma expectativa do próprio governo de manter a fila zerada do Bolsa Família que foi relançado. E hoje, por exemplo, pegando os dados do mês de maio agora, que acabou de terminar, 438 mil famílias em todo o Brasil, inclusive aqui no estado do Ceará, tiveram o cadastro aprovado pelo governo, ou seja, passaram pelos critérios do Bolsa Família, foi detectado que essas famílias de fato merecem estar recebendo esse benefício de transferência de renda, mas não receberam o benefício. E aí se pergunta o seguinte, o que está faltando, Luzenor? É dinheiro? Mas se é dinheiro, o governo nacional, o Congresso, aliás, nacional, você deve estar lembrado, aprovou uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, Luzenor, que colocou mais 70 bilhões de reais nesse programa social do Bolsa Família para esse ano, além daqueles 105 bilhões de reais que já estavam previstos inicialmente no orçamento. Você fez uma pergunta e eu vou responder, pelo menos com base no que diz o governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. E eu vou usar a palavra. Essa não é a expressão utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico. Mas a resposta para você, quando você pergunta, Beto Almeida, por que essa demora? Burocracia. Burocracia que faz mal a quem está necessitando, a quem está passando fome. O governo federal alega que são pelo menos 70 dias para a inclusão dessas famílias no programa Bolsa Família. Tá bom, Zenon, eu concordo com você que a burocracia é uma excelente desculpa para justificar, na realidade, o descumprimento de uma meta, inclusive de campanha, de zerar a fila. Porque a burocracia ela podia existir exatamente na fase criteriosa de inscrição das famílias, quando você tinha que realmente fazer o cadastro. Você é revoltado, né, Beto Almeida? Irônico, né? Não, irônico nem revoltado. Só estou dizendo o seguinte... Eu acho que a gente tem que respeitar a justificativa. O Ministério do Desenvolvimento Regional diz que são 70 dias. E aqui cabe a crítica. Por que tanta burocracia? As pessoas estão passando fome. São pessoas que entram nesse cadastro porque não têm renda, não têm o que comer. Então, e essa burocracia, Beto, que é a lentidão do poder público, deve ser eliminada. Porque a gente, concordo, e a gente está falando exatamente de uma coisa. É bom que se diga, essa fila não são de pessoas que estão ainda aguardando para serem analisadas os seus pedidos, não. É uma fila formada apenas por quem já cumpre os requisitos, portanto, já está apto para receber esse benefício do Bolsa Família. É aí que está o pulo, como se fala. É aí que está o questionamento. Não é numa fase ainda de pré-análise, de análise, não. São todas pessoas que já estão devidamente analisadas e constatadas que elas deveriam já estar recebendo o Bolsa Família. E falta de dinheiro não é. 70 bilhões extras de reais foram aprovados porque o presidente Lula e a sua equipe disse que iria precisar dessa grana extra, já que no orçamento da União que foi aprovado para esse ano, só estavam previstos 105 bilhões de reais. Jornalista Beto Almeida, de um lado tem burocracia quando é para atender a população mais pobre, de outro lado tem agilidade quando os partidos políticos, os dirigentes, lideranças políticas olham para o próprio umbigo. E eu falo do projeto da proposta de emenda à Constituição, PEC, que está tramitando na Câmara Federal e disciplina o perdão, a anistia para os partidos que cometeram irregularidades com dinheiro do fundo eleitoral nas eleições de 2016, 2018, 2020 e 2022. Partidos que aplicaram mal o dinheiro público, partidos que cometeram irregularidades, em alguns casos fraudes, com as candidaturas de mulheres, de negros, estão aí para receber um perdão que pode superar os 740 milhões de reais. E aí não tem burocracia, porque a PEC hoje tem apoio da maioria dos deputados federais. E supera mesmo os 740 milhões de reais, Luciano. Aí tem um levantamento interessante que é o seguinte, 740 milhões de reais é apenas o calote que os partidos políticos deram ao deixarem de fazer os investimentos do fundo partidário e eleitoral, aliás, da verba eleitoral, para as candidaturas das pessoas negras. Ou seja, na realidade houve uma fraude. Era uma verba que estava para ser dada aos incentivar candidaturas de negros e não foi aplicado. E mais 140 milhões de reais para as mulheres que deveriam ter sido estimuladas a receber, então, a entrar na campanha de 2022, nós estamos falando das eleições de 2022, e que simplesmente esse dinheiro acabou
que não foi parar na mão dessas mulheres. Ou seja, o incentivo virou apenas uma questão oficial para colocar que o partido estava cumprindo aquele 30% de candidaturas de cotas negras e de mulheres. E, na realidade, os partidos agora estão todos empenhados em aprovar essa PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, fazendo a maior anistia da história em benefício próprio. Repetindo, Beto, os partidos deixaram de aplicar 741 milhões de reais nas candidaturas de pretos e pardos e mais 139 milhões nas candidaturas de mulheres. Exatamente, Luciano. E nesse caso, os partidos querem o perdão das multas que irão incidir sobre essas irregularidades e aí, num verdadeiro festival de anistia. Exatamente, porque o dinheiro mesmo já foi usado na campanha, não foi usado exatamente dentro de do forma que está, devida, de legal. forma devida, legal. Agora eles estão preocupados exatamente com a questão das multas e as consequências que virão desses atos de irregularidade. Para finalizar este bloco do bate-papo político, você nos antecipou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com alguns ministros para definir como será o Desenrola. Esse Desenrola sai do papel, que é um projeto que o governo tem para beneficiar as pessoas que estão endividadas. E olha só, mais de 60% dos brasileiros estão com dívidas penduradas no armador. É uma promessa de campanha, né, Luciano, do presidente Lula. Olha, ele tão logo assumiu, no dia 28 de fevereiro desse ano, ele fez o relançamento numa cerimônia lá do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e prometeu que iria tirar do papel o mais rápido possível o programa Desenrola, que é uma promessa dele para renegociar as dívidas de milhões de famílias inadimplentes e, claro, possibilitar o retorno dessas pessoas que estão inadimplentes ao mercado. Porque quando essas pessoas estão inadimplentes, Luciano, elas passam a ser, vamos dizer assim, invisíveis para o mercado. O mercado simplesmente nega para ela créditos, nega compras. E então essas pessoas precisam voltar a serem consumidoras, a usar o seu direito de fazer compras a prazo, por exemplo. E é exatamente um dos motes da reunião que tem hoje às 9 horas no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula, os ministros dele, para discutir não apenas a questão que a gente já viu aqui do diesel e do carro popular, mas principalmente quando tirar o programa Desenrola do papel o mais rápido possível. Então, o programa tem essa proposta de fazer com que trate de forma imediata a retirada de famílias inadimplentes, incentivando essas famílias, inclusive, Luciano, não apenas só a recuperar o seu direito a entrar de volta ao mercado, né, de consumo, mas também, principalmente, incentivando essas pessoas a, quem sabe, a adquirir um emprego e melhorar a sua renda.